meu amigo Renato Barbato, que é um produtor até da Bravox. Ele é deficiente visual, arquiteto, me pediu até autorização para falar, divulgar a luta que eu pretendo desenvolver, estou desenvolvendo, de estímulo a todas as pessoas de boa vontade, dispostas a se engajarem na luta via redes sociais, principalmente, contra a dengue, a chikungunya, a zika. E a razão é simples, né? Andando por Curitiba, por exemplo, você vê uma quantidade imensa de terrenos baldios, com todo tipo de lixo. E hábitos antigos, como acumular garrafas e coisas assim, e até aquelas, vamos dizer assim, inocentes, como canteiros e vasos. Então aqui em Curitiba, né, agora eu sou aposentado, posso andar por aí, olhar, tirar fotografias, etc. Eu tenho visto coisas horríveis. Mas eu me propus, junto aqui por internet até, a fazer uma leitura do que eu escrevi sobre esse problema. Então, Renato, o que eu escrevi foi o seguinte: urgente, mídia e linguagens alternativas. De repente, entre parênteses, é possível, fecha parênteses, né? Nossas autoridades descobriram que um mosquito comum no Brasil e em outros países é perigosíssimo. Essa ferinha que transmitia a dengue só ganhou destaque com a Zika vírus e outras doenças que estão nas asas e barriguinhas desse bichinho. O desafio agora é combater uma epidemia mortal e tudo o que a facilita, principalmente a má educação, saneamento básico precário, saúde sucateada, corrupção, incompetência, prioridades erradas e muito mais, como podemos agora conhecer ao vivo e a cores, graças ao Poder Judiciário, tribunais, Polícia Federal, GAECs, promotorias e, redes sociais. Os sistemas comerciais de mídia colocam o tema em destaque e mais uma tonelada de outros mais convenientes aos patrocinadores. Precisamos, contudo, cada cidadão e cidadã, fazer uma tremenda autocrítica e ver onde falhamos e por omissão, ignorância, leniência, má-fé e sabe-se lá o que mais, deixamos acontecer um cenário que poderá provocar uma tragédia entre todos, não esquecendo filhos, netos, amigos, conhecidos e muito mais. Tragédia, exploração emocional de números assustadores. Graças aos sistemas modernos e moderníssimos de comunicação, todos nós agora sabemos com relativa profundidade o que acontece. A ignorância que salvava almas acabou, exceto para aquelas ou aqueles incapazes de aprender e aprender. Paradigmas, modelos, organizações antigas mostram-se ultrapassados, decadentes, incapazes de oferecer ações imediatas. Inacreditavelmente, a vida continua quase sem alteração, apesar do perigo de precipícios que podem aumentar. É tempo de mobilização e ação. O que fazer? Sempre lembrando que, diante de um inimigo que entra em nossos quartos, pelas frestas das janelas, tendo feito estágio em corpos doentes, é preciso convencer crianças, pessoas idosas, com ou sem deficiência e principalmente os adultos, que voltamos aos tempos da malária, quando nossos ancestrais usavam cortinados, telas, fumacê improvisado, unguentos e outras coisas para não pegar essa doença que fez história no Brasil. A malária deu
uma trégua nas grandes cidades, e tudo o que ela ensinou parece que esqueceram. O Aedes aegypti, o vilão denunciado pelos epidemiologistas, é cidadão do mundo, e assim talvez tenhamos contribuições valiosíssimas de centros de pesquisa e desenvolvimento de soluções nos melhores polos de saúde mundiais. Aquele reina há muitos anos, e nossas autoridades pareciam embriagadas com a Copa do Mundo, só preocupadas com a saúde dos turistas. A dengue voltou ao Brasil com informações detalhadas de progressão e letalidade. Pelo que vimos, tudo foi insuficiente. A mídia reaparece, ótimo. E as pessoas surdas, ou com deficiência auditiva, intelectual, material, educacional? Estamos usando de forma adequada a mídia alternativa? Libras e legendas aparecem com regularidade e qualidade? As pessoas com deficiência ou deficiências são condenadas a má informação? Tristemente, apesar de estatutos, conselhos, tecnologia, prazos enormes e gente capaz de fazer muito, é dificílimo encontrar, até nas redes sociais, algo permanente, repetitivo, insistente sobre a prevenção, medicação, tratamentos e riscos das doenças cujo transmissor é outro mosquito além daquele que distribuía a malária. Podemos, evidentemente, simplesmente dizer que alienação e desamor ao próximo são inerentes ao ser humano. A burrice também é? Cascais, 11 de janeiro de 2016. Como anexo, referência, mostra do Google um genérico que eles têm sobre a dengue, com gráficos, etc. Tá? E também como referência até uma fala que eu fiz e coloquei num blog comunidadescola.blogspot.com.br. Agora, na Wikipédia, né, eu vi o seguinte, que merece destaque. A pesquisa feita hoje, para lembrar o que foi a malária. Malária, também chamada paludismo, impaludismo ou maleita, é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos e provocada por protozoários parasitários do gênero Plasmodium. A doença é geralmente transmitida através de picada de uma fêmea infectada do mosquito Anopheles, a qual introduz no sistema circulatório do hospedeiro os micro-organismos presentes na sua saliva, os quais se depositam no fígado, onde maturam e se reproduzem. A malária manifesta-se através de sintomas como febre e dores de cabeça, que em casos graves podem progredir para coma ou morte. A doença encontra-se disseminada em regiões tropicais e subtropicais ao longo de uma larga faixa ao redor do Equador, englobando grande parte da África subsaariana, Ásia e América. Existem 5 espécies de Plasmodium capazes de infectar e de serem transmitidas entre seres humanos. A grande maioria das mortes é provocada por P. falciparum e P. vivax, enquanto que as P. ovale e P. malariae geralmente provocam uma forma menos agressiva de malária e que raramente é fatal. A espécie zoonótica P. knowledsi prevalece no sudeste asiático, provoca malária em macacos, podendo também provocar infecções graves em seres humanos. A malária é prevalente em regiões tropicais e subtropicais devido à chuva abundante, temperatura quente e grande quantidade de água estagnada, o que proporciona habitats ideais para as larvas do mosquito. A transmissão da doença pode ser combatida através da prevenção das picadas do mosquito usando redes mosquiteiras ou repelente de insetos, ou através de medidas de erradicação
como o uso de inseticidas ou escoamento de águas estagnadas. A segunda referência que eu pego na Wikipédia é sobre o Aedes aegypti. Aedes stegomyia, né? Stegomyia aegypti. Des do grego odioso e Egipte do latim do Egito. É a nomenclatura taxonômica para o mosquito que é popularmente conhecido como mosquito da dengue ou pernilongo rajado. É uma espécie de mosquito da família Culicidae, proveniente de África, atualmente distribuído por quase todo o mundo, com ocorrência nas regiões tropicais e subtropicais, sendo dependente da concentração humana no local para se estabelecer. O mosquito está bem adaptado às zonas urbanas, mais precisamente ao domicílio urbano, onde consegue reproduzir-se e pôr os seus ovos em pequenas quantidades de água limpa, isto é, pobres em matéria orgânica em decomposição e sais, que diferenciam características ácidas d'água, que preferivelmente estejam sombreados e no peridomicílio. As fêmeas, para realizar hematofagia, podem percorrer até 2.500 metros. É considerado vetor de doenças graves como dengue, a febre amarela, a febre zika, chikungunya, e por isso mesmo o controle das suas populações é considerado assunto de saúde pública. Então, como nós podemos ver, esse é um tema que precisa ser divulgado ao extremo. Eu fico preocupado, no caso da pessoa com deficiência visual, se ela consegue, às vezes, identificar na sua residência ou nas suas proximidades os focos possíveis dessa doença. Porque não há sistema de saúde no mundo que consiga monitorar todos os lugares existentes. Quer dizer, se a população não der apoio, nós teremos sempre focos reminiscentes e basta um para contaminar uma grande região. Então, Renato, o que eu escrevi é isso, e se você puder nos ajudar nessa campanha, e eu imagino que as redes sociais podem conter diariamente mensagens, propostas diferentes, ótimo, porque tudo que é público, estatal, coisa assim, tem CNPJ, né? É complicado. Uma repartição pública para produzir mídia, muitas vezes tem que entrar num ritual aí, que a hora que ela termina, a coisa já terminou também, não é mais necessário. Nós estamos no mês de janeiro, início de janeiro de 2016, né? Clima quente, a temperatura subindo, as nossas cidades completamente desarmadas, na maioria das vezes, para enfrentar epidemias, até porque a receita fiscal vai predominantemente para a União. Então, o que fazer? Nós temos que fazer filmetes, concursos de filmetes, de textos, de fotografias, motivar as crianças, principalmente os jovens, né, os adultos, a terem uma atitude preventiva. Se isso não acontecer, vai ser mais uma endemia que vai afetar os nossos descendentes da pior forma possível, até diante das doenças que já foram identificadas e que estão provocando com microcefalia, ao que tudo indica, mortes e degradação de pessoas que tiveram a dengue, a chikungunya, a zika, malária, né? Antigamente minha mãe teve malária, sabe? Me lembro do serviço da SUCAM. Então, é hora de agir. Renato, conto com você em São Paulo.